a falar direto do Teatro Master de televisão, cumprindo uma responsabilidade em dobro. A primeira fica por conta de um debate com aqueles que querem governar o estado da Paraíba, que tem a ver, portanto, com o dia a dia de quase 4 milhões de paraibanos. Pois bem, essa é a primeira responsabilidade. A segunda fica por conta de abrirmos a rodada de debates. É claro que outras emissoras de televisão, é claro que outros veículos de comunicação, co-irmãos, farão outros debates. Nós apenas nos honramos em poder, nesta noite, dizer que estamos sendo a primeira televisão a fazer este encontro com os 6 candidatos a governador, juntos, frente a frente, para que você decida quem é o melhor, aquele que merece o seu voto. Aliás, eu brincava com o meu amigo Eduardo Carlos, da Rede Paraíba de Comunicação, o maior sistema de comunicação isoladamente desse estado, que até nisso a TV Master é enxerida. A Globo fecha e a TV Master abre a rodada de debates. Um abraço ao meu amigo Eduardo Carlos. Olha, eu preciso anunciar que 2 candidatos fizeram o pedido de direito de resposta. No último bloco, nós iremos então trazer a resposta do jornalismo master. Mas eu preciso ir um pouco além. Eu preciso pedir aos candidatos, gentilmente, em nome da sociedade paraibana, que, por gentileza, não se excedam no que diz respeito ao nível do nosso debate. Senão, os pedidos de resposta não pararão de chegar, não irão parar de chegar, melhor colocando, e nós teremos, dependendo de cada caso, provavelmente, ou não, óbvio, que conceder o direito de resposta. E para a gente, isso não é normal, não tem sido normal nos diversos debates que a Master já fez. Aliás, nas eleições municipais, nós realizamos 5 debates com 5 cidades e fomos a única TV a irmos até o sertão para fazer um debate de Patos para João Pessoa. Então, por gentileza, eu peço um pouquinho mais de carinho, atenção e respeito ao telespectador e telespectadora, o eleitor e a eleitora. Confiram as regras deste bloco. Agora os candidatos realizam perguntas entre si com temas livres. Cada candidato irá perguntar e responder uma vez. O candidato que responder não pode dirigir a pergunta ao candidato que lhe perguntou. Cada candidato terá 1 minuto para formular a sua pergunta, 2 minutos para responder, 1 minuto de réplica e 30 segundos de tréplica. Ok, então, em câmera aberta, a rodada natural me leva ao candidato Cássio Cunha Lima. Candidato Cássio Cunha Lima, o senhor vai formular a pergunta a quem quiser, porque abre a rodada com o tema de sua livre escolha. Quem o senhor escolhe nesse momento? Eu pergunto ao candidato Ricardo Coutinho. Por favor. Quem introduziu o calendário de pagamento do servidor público no nosso estado foi Ronaldo Cunha Lima, o meu pai e o nosso poeta. Foi ele que tirou das manchetes dos jornais a data de pagamento pessoal. Trouxe, inclusive, para o primeiro dia, o aposentado, que hoje é tratado de forma desigual em relação aos ativos. No nosso governo, fizemos planos de cargos para 37 categorias, 27 concursos públicos, havia diálogo, respeito e negociação. O servidor era valorizado, nós tivemos aumento real de salário acima da inflação em todos os anos. Conseguimos criar carreiras inteiras, fizemos concurso olhando para as áreas prioritárias do Estado de saúde, segurança e educação. Hoje, falta até mesmo o básico, que é diálogo.
Candidato Ricardo Coutinho, por que o senhor não recebe categorias como, por exemplo, os médicos, que há tempo pedem uma audiência? Candidato Ricardo Coutinho para responder. Eu juraria que estaria vivendo em outro estado. Ouvi o candidato Cássio Cunha Lima dizer que ele dava anualmente reajustes superiores à inflação é querer alterar a história. No seu governo foram 6 greves da educação. Foi uma grande greve da polícia. No seu governo, em 2007, foi onde houve a maior diferença entre ativos e reformados da polícia militar. Hoje nós temos o Prêmio Paraíba Unida pela Paz. Pagamos hoje 7.256 policiais civis, militares e bombeiros. Criamos o Escola de Valor e o Mestre da Educação, mais de 51 milhões de reais para motivar os professores e servidores a elevarem o padrão de qualidade dentro das escolas. Criamos o Prêmio Produtividade do Fisco. No seu governo, o senhor obrigou os servidores a tirar empréstimos para poder receber o 13º salário. O senhor quer alterar a história perante toda a Paraíba? O seu governo foi muito cruel com o servidor público. E o senhor hoje quer passar uma outra ideia, tentando aproveitar exatamente a longevidade, tentando aproveitar o tempo. Não pode ser dessa forma. O meu governo implantou, sim, reajustes anuais através da database. É lei. Essa lei, o senhor não pode tirar de mim. O senhor quer tirar o centro de convenções, o senhor quer tirar o canal Acauã-Araçagi, o senhor quer tirar tudo, simplesmente porque diz que teve uma ideia, né? Mas o senhor não pode tirar a verdade, que é exatamente um tratamento diferenciado que nós demos aos servidores, tanto é que quase não tivemos greve durante esse período aqui dentro da Paraíba, porque, além de negociar, dei reajustes acima da inflação. A réplica do candidato Cássio Cunha Lima. O curioso é que é um candidato a governador do Partido Socialista falando de greve. Havia greve porque havia liberdade, havia espaço para negociação. A sociedade tem sim que reivindicar. Hoje talvez não tenha greve, e a greve aconteceu em vários setores, porque o servidor morre de medo, está oprimido, está sufocado, sendo obrigado a fazer militância partidária, ou vai às 6 da manhã ou às 18 horas. Nunca se viu um ambiente de tanta perseguição ao servidor como atualmente. E o que nós estamos fazendo é assumindo o compromisso com você que é servidor, que voltará o diálogo, voltará o espaço de negociação. No momento da greve, haverá tolerância, não haverá perseguição. No dia 1º de janeiro, se você me confiar o seu voto e se Deus me permitir chegar ao governo do Estado, acaba a perseguição ao servidor público nesse Estado, pode confiar. A tréplica do candidato Ricardo Coutinho. Pura retórica. O senhor governou quase 7 anos na base da retórica. Por isso que a Paraíba não saiu do canto. Havia greve porque não havia condições de trabalho, não havia salários. O senhor não negociava com ninguém. O senhor se trancava ali dentro, viajava, porque viajava muito. Só de viagens, 2007, 2008, foram 6 milhões de reais de custeio. E o senhor dizia que isso é governar para os servidores públicos. Pode ir lá fora aqui da Master, para poder ver qual é a espécie de militância que ele diz que está aqui, a força... Candidato Ricardo Coutinho, a palavra continua com o senhor, segundo as regras, que pode formular a pergunta com o tema de sua livre escolha a qualquer candidato, exceto a quem lhe perguntou agora, o candidato Cássio Cunha Lima. Quem o senhor escolhe, por gentileza? Eu quero fazer a pergunta ao candidato Vital do Rego Filho. Senador Vital. Por gentileza. Aqui na Paraíba, senador Vital, nós temos um discurso recorrente de cuidar do povo, de ser bonzinho, enquanto que alguns outros não são bonzinhos. Eu quero perguntar a Vossa Excelência se abrir 10 novos hospitais, implantar 970 novos leitos hospitalares e entregar 140 ambulâncias, isso significa ter um cuidado com as pessoas. Abrir e criar nacionalmente, inclusive, o condomínio para idosos, como é o caso do Cidade Madura. Isso significa ter afeto e ter respeito para com as pessoas da terceira idade.
Eu quero perguntar a Vossa Excelência o que é que Vossa Excelência e qual é o seu plano, né, para a questão da saúde pública. Candidato Vitaldo Rego Filho para responder. Uma oportunidade de ouro para mim, que sou médico, que tenho uma atividade na área de saúde, que conheço as agruras, as decepções dos profissionais da saúde no seu governo, candidato Ricardo Coutinho. Eu inicio dizendo que não haverei de fechar hospitais. A Paraíba, no governo José Maranhão, no governo do PMDB, abriu uma rede de hospitais que, lamentavelmente, o senhor fechou. A Paraíba vai cumprir um ajuste no serviço público que o senhor teima em manter a terceirização e a privatização. Nós não somos contra a terceirização, queremos valorizar o servidor público. Terceirização, para nós médicos, é um serviço complementar e não um serviço prioritário, como o senhor quer no seu governo. Nós haveremos de tratar os profissionais da área de saúde com diálogo, com respeito. Nós haveremos de formar uma série de novos núcleos no estado da Paraíba, a partir da interiorização da nossa saúde. É impossível conviver sem o governo planejar um hospital de trauma no sertão. É impossível conviver com saúde sem o governo, como foi o governo do PMDB, que construiu o Hospital de Trauma de João Pessoa e construiu e concluiu o Hospital de Trauma de Campina Grande. Nós temos um compromisso como médico com a saúde pública. E a Granja Santana, no meu governo, será transformada no Hospital Infantil da Paraíba. Candidato Ricardo Coutinho com a réplica. Eu não sei de onde Vossa Excelência tirou essa informação de que eu fechei hospitais. Realmente eu não consigo observar. O candidato que, quando governou a Paraíba, não abriu um único leito em um hospital público, foi o candidato Cássio Cunha Lima. Eu abri 836 novos leitos e até o final do ano vou chegar a 970. Eu dobrei o número de leitos em UTIs, UTI pediátrica e UTI adulta. Isso nunca se viu aqui dentro. Eu passei de 13 milhões, na época que o PMDB governava, para 55 milhões o custeio da rede hospitalar. Basta consultar o Sagres, basta fazer isso e, ao mesmo tempo, buscar ficar antenado com as coisas da Paraíba. Eu sei que Brasília é longe, mas é preciso observar que é preciso manter um pé aqui dentro do nosso estado. A tréplica do candidato Vitaldo Rego Filho. Quem prometeu uma maternidade em cada cidade paraibana, quem prometeu governar 40 anos em 4 na área da saúde, candidato Ricardo, não tem autoridade para falar de avanços. Nós do PMDB, sim, nós montamos uma rede de hospitais públicos que, lamentavelmente, não é prestigiada no seu governo. Nós do PMDB construímos os hospitais de trauma de Campina e de João Pessoa. Agora, no meu governo, vamos fazer o Hospital Infantil de João Pessoa, da Paraíba, e vamos transformar... Ok, candidato Vitaldo Rego Filho, a palavra continua com o senhor, que pode formular a pergunta a todos os candidatos, exceto o candidato Ricardo Coutinho, que acabou de lhe fazer a pergunta. Lembrando que, se o candidato escolher o candidato Cássio Cunha Lima, não haverá trava no debate, só para que eu possa me antecipar. Segundo as regras, é permitido, sim, apenas eu sigo a ordem no sentido horário posteriormente. Mas, enfim, apenas para explicar e não haver dúvidas. Minha pergunta é para o meu colega senador Cássio. O senhor apoiou o governador Ricardo Coutinho. O senhor esteve com ele. E durante esses 3 anos e 2 meses, até fevereiro, escolas foram fechadas. Delegacias foram fechadas. A privatização terceirizada foi uma prática neste governo. A Universidade Estadual da Paraíba teve a sua autonomia questionada. Porque o senhor silenciou durante 3 anos e 2 meses. Nós do PMDB, o deputado Gervásio Maia está aqui, era o nosso líder na Assembleia, falando e respeitando os postulados que tínhamos da verdadeira oposição a este governo que está presente. Nós do PMDB tínhamos um projeto, e esse projeto foi muitas vezes dilapidado, muitas vezes deixado de dar sequência por força de governos como o senhor e de governos como o do governador Ricardo Coutinho. Por que o senhor silenciou tanto? Candidato Cássio Cunha Lima para responder.
Vitalzinho, existem dois tempos que você conhece bem, que é o tempo de ganhar a eleição, disputar a eleição e se governar. Eu tive uma postura absolutamente responsável de não criar qualquer obstáculo, qualquer embaraço para que o atual governo pudesse dar certo. Infelizmente não deu. Não é só por essas razões que o senhor elencou que nós, a maioria do povo paraibano, pelo que mostram as pesquisas, não apoia a reeleição de Ricardo. É pela falta de diálogo, é pela intolerância, pela incapacidade de criar um ambiente de paz para que a Paraíba possa se desenvolver. Portanto, neste ano, que é o ano da eleição, o PSDB decidiu lançar uma candidatura própria exatamente para divergir e apresentar uma alternativa democrática na eleição para que o povo tenha opção de escolha. Não estaria tendo uma postura responsável com a Paraíba se depois da eleição pudesse abrir um palanque antecipando a disputa eleitoral. Fazia as críticas internamente, fazia as discussões internas com a pouca capacidade de diálogo que o governo tem, e a Paraíba inteira sabe disso. E no momento próprio, nós decidimos que iríamos criar uma alternativa para que, com a soberania do povo paraibano, ele pudesse ter alternativas de escolhas, para que nós pudéssemos apresentar propostas, como faremos ao longo dessa campanha, como fiz nesse debate, e não assinar embaixo de um governo que tem essa postura. Em 2010, era uma carta de intenção. Não apenas eu, mas mais de 1 milhão de paraibanos confiamos nas promessas solenes que foram feitas pelo então candidato Ricardo Coutinho. 3 anos depois, as promessas não saíram do papel e o PSDB decidiu, junto com o povo da Paraíba, porque a nossa candidatura é uma vontade do povo paraibano, criar uma alternativa para que na eleição a soberania do voto prevaleça e o eleitor decida o futuro do nosso Estado. A réplica do candidato Vitaldo Rego Filho. Atitude conveniente do candidato Cássio, que esperou 3 anos e não questionou nenhum desses fundamentos que eram base do governo. Nós do PMDB, sim, questionamos. Questionamos o fechamento de escolas, questionamos o fechamento de delegacias, questionamos a privatização da saúde, questionamos e avançamos. Durante o governo do candidato Cássio, o governador José Maranhão, Igor Roberto Paulino, deixou uma série de obras importantíssimas. E, por decreto, o governador Cássio anulou qualquer tipo de continuidade dessas obras do seu governo. Quando hoje fala do outro candidato, fez o mesmo durante o exercício da sua administração. Vocês votaram um no outro, um votou no outro, porque vocês são muito parecidos. O governo do PMDB será diferente de todos os dois. A tréplica do candidato Cássio Cunha Lima. É curioso como durante muito tempo a Paraíba reclamava que os políticos não conseguiam criar um ambiente em que a Paraíba pudesse se unificar para cuidar dos seus problemas. Eu tive, Vitalzinho, uma postura absolutamente responsável de não precipitar o debate eleitoral, de não criar nenhum obstáculo para que o atual governo pudesse dar certo e, infelizmente, não deu. Esse é o tempo próprio para se fazer a discussão. Eu não tenho culpa se na eleição passada promessas foram feitas onde eu e mais de 1 milhão de paraibanos acreditamos. Ok, candidato, obrigado. Candidato Tássio Teixeira, as regras do debate me levam ao candidato, que agora pode formular a pergunta ou ao candidato Major Fábio ou ao candidato Antônio Radical. Quem o senhor escolhe? Candidato Radical. Tema de sua livre escolha. Tempo na tela. Radical, os estudantes aqui em João Pessoa estão mobilizados pela redução da passagem, que foi aprovado recentemente com o voto de todos os representantes da Prefeitura no Conselho Tarifário, e amanhã, em Campina Grande, vão estar fazendo uma mobilização na Praça da Bandeira, a partir das 10 horas, também pela redução das passagens. O que nos remete ao ano passado, durante o mês de junho e julho, onde o país esteve intensamente mobilizado por seus direitos e sendo bem objetivo no sentido de questionar o atual modo de fazer política, um sistema que a população já está descrente, em parte disso, por esses 3 que estão discutindo entre eles nesse debate. Eu gostaria de saber, nesse espaço, como você percebe a relação entre os governos e os movimentos sociais nesse processo de criminalização aos que lutam por direitos. Candidato Antônio Radical para responder. As jornadas de junho mostraram 2 coisas. Primeiro, a intensa mobilização
do nosso povo, especialmente da juventude em primeiro lugar, e depois do conjunto da classe trabalhadora na luta incessante por mais direitos, saúde, educação, moradia, transporte, enfim. E, por outro lado, a intensa resposta dos nossos governantes, né, na criminalização, né, dos movimentos sociais, que nós continuamos assistindo até os dias de hoje. É uma investida tremenda, né, na tentativa clara de criminalizar as lutas do nosso povo, desde a partir, principalmente, das jornadas de junho, intensificando-se cada vez mais em todo o país. Na Paraíba, infelizmente, não é diferente. Nós estamos assistindo esse triste filme acontecendo. É preciso que a gente dê uma resposta na mesma medida a essa intensidade da criminalização dos movimentos sociais. Militantes de todas as organizações socialistas de todo o país, do PSTU, do PSOL, de todas as organizações que estão na luta do nosso povo, estão sendo duramente combatidas por estar nas ruas lutando pela melhoria das condições de vida do nosso povo. A questão do transporte é a que está nesse mote em primeiro lugar, tá certo? E é preciso que nós organizemos e chamemos o nosso povo a responder duramente também com relação a isso, organizar o nosso povo, a classe trabalhadora, a juventude a responder isso. Em João Pessoa, a juventude, como bem disse agora o Tássio, está se organizando, em Campina Grande também, para colocar essa luta em evidência. Nós tivemos agora, recentemente, uma grande vitória aqui no nosso vizinho estado de Pernambuco, em Recife, na greve dos rodoviários, que foram a luta conquistou uma grande vitória para aquela categoria, e é isso. A saída para responder à criminalização dos movimentos sociais pelos governos é a organização do nosso povo. Ok, a réplica do candidato Tássio Teixeira. Pois é verdade, Radical. Além de não garantir o passe livre e de aumentar as passagens um ano após os levantes de junho, a gente ainda não tem resposta sobre as denúncias de tortura que ocorreu dentro da integração pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal. Ainda estamos esperando resposta sobre aquele processo que lá aconteceu. Agora, no dia 7 de agosto, eu estou sendo processado e vou ser julgado por inviabilizar um processo de licitação das rodoviárias de João Pessoa e Campina Grande que seguiu com a empresa que foi vitoriosa, o que os trabalhadores da rodoviária questionavam, dizendo, quem vai ganhar é a empresa X. Não sei se ele tem uma bola de cristal, mas foi essa empresa que ganhou a privatização das rodoviárias, que já aumentou a taxa de embarque e que está deixando muita gente com falta de segurança, porque está indo pegar o seu ônibus fora da rodoviária para não pagar essa taxa, esse abuso, que até banheiro vai ter que pagar. Então, esse governo aqui também está perseguindo as pessoas que lutam nesse estado. A tréplica do candidato Antônio Radical. Nós queremos, nesse momento, para o povo de João Pessoa especialmente, denunciar mais uma vez, aquilo que viemos denunciando há vários anos, a relação criminosa que existe na cidade de João Pessoa entre a Prefeitura Municipal e a ETC, na elaboração da planilha de custos dos transportes coletivos dessa cidade. Nós queremos também denunciar mais uma vez a caixa preta dessa planilha de custos que não é revelada para a cidade de João Pessoa e terminar concluindo a total solidariedade do PSTU ao companheiro Tássio Teixeira, que está sendo criminalizado nesse momento. Ok, candidato. Agora sim, nos aproximando do fim desse bloco, o penúltimo bloco do debate da TV Master, para não travar o debate, o candidato Antônio Radical fará a pergunta ao candidato Major Fábio. O tema é de sua livre escolha, por gentileza. Pois bem, já foi citado aqui nesse debate um tema que está sendo recorrente em todo o país, na questão da segurança pública especialmente, acerca da questão da proposta da desmilitarização da PM e também, por tabela, da unificação das polícias, da Polícia Civil e Militar. Eu queria saber qual é a posição, qual é a opinião do Major Fábio sobre esses dois temas. A resposta do candidato Major Fábio. Antônio Radical, nós temos discutido constantemente, que já, na verdade, até ocasionou uma audiência pública na Assembleia Legislativa, a adequação do regimento disciplinar da Polícia Militar com a Constituição de 1988. Eu não sei porque ainda nenhum governo não conseguiu ainda adequar o regimento disciplinar da polícia com a Constituição de 1988. Nós somos a favor, sim, da desmilitarização. Agora nós precisamos ver o que é que vai trazer de benefício para o policial. A gente sabe, todos sabemos, o Brasil sabe,
que nós fomos relator da PEC 300. Nós queríamos um piso nacional para os policiais militares, para os policiais civis, para os bombeiros militares, para os agentes penitenciários. Mas, infelizmente, o governo federal não quis criar esse piso nacional, que teria um subsídio do governo federal, exatamente para ajudar os estados. Então, a questão da discussão da desmilitarização precisa ser discutida dentro dos quartéis. É importante que a gente discuta a desmilitarização, não dentro da Assembleia, não dentro do Congresso Nacional, mas que essa discussão parta de dentro dos quartéis. Mas é importante também dizer, Radical, que a gente precisa cuidar, né, do nosso Estado. A gente tem visto que o governo que prometeu acabar a violência em 6 meses, não conseguiu até hoje, não é, trazer realmente o efeito que ele disse que ia dar um choque, não é, de gestão na segurança, pode ter dado uns reformados da polícia, pode ter dado uns aposentados da polícia, que ganham menos 35% ou 40% a menos do que os da ativa. Mas, infelizmente, este governo e outros governos que passaram não conseguiram ainda resolver o problema, não só dos policiais, mas dos funcionários públicos. É o que a gente percebe, essa briga que a gente acabou de assistir, né? Quase que sobrava até para o vice-governador, quase que ele seria, só não foi demitido porque não podia ser demitido, mas os seus assessores foram demitidos. Infelizmente, essa... Ok, candidato, a réplica do candidato Antônio Radical. Eu peço à plateia, por favor, por gentileza, peço à plateia que os ânimos possam serem acalmados, por gentileza. Enfim. Candidato Antônio Radical, sua réplica. Enfim, o debate da desmilitarização da PM, da unificação das polícias, também leva a um outro tema tão importante quanto, que é a questão do direito de sindicalização dos policiais militares, né, o direito de fazer greve, né? Nós assistimos, nos últimos anos, os policiais militares indo à luta, indo às ruas, lutar por seus direitos, pela melhoria das condições de trabalho, por melhorias salariais, e percebemos, né, quando isso acontece, a dureza do enfrentamento com o poder público, com o poder executivo, quando isso acontece, né? E é preciso tratar essa questão, encarar essa questão de frente com a seriedade que ela merece, porque são trabalhadores que muitas vezes não têm condições de trabalho dignas, salários extremamente rebaixados, achatados, e que não têm as condições dignas de partir para... Ok, candidato, a tréplica do candidato Major Fábio. Só para que os telespectadores que estão nos assistindo e também estão nos ouvindo através do rádio, só para vocês terem uma ideia, o cabo Gilberto, que é até candidato a deputado, ele fez uma campanha para ajudar um companheiro que sofreu um acidente, que foi ferido no combate. E ele respondeu uma sindicância. Graças a Deus, o oficial que fez a sindicância pediu até elogio para o cabo, né? Sugeriu até um elogio. Aí o governador vem e diz assim, por que não fizeram greve? Não faz por causa disso, meu amigo, se fizer... Ok, candidato. Candidato Major Fábio, a palavra vai continuar com o senhor, que vai fechar o debate, junto com o candidato Tássio Teixeira. O senhor formula a pergunta com o tema de sua livre escolha ao candidato Tássio Teixeira. Eu vou continuar falando de segurança pública. A gente tem visto os nossos cidadãos paraibanos presos dentro de casa. Em vez dos bandidos estarem presos, os cidadãos paraibanos estão presos dentro das suas próprias casas. Essa é a realidade. Candidato Tássio, o que fazer para reduzir os índices de criminalidade do nosso Estado, se Vossa Excelência vier a ser governador do Estado da Paraíba? Porque, na verdade, o que nós estamos assistindo, os nossos adolescentes, os nossos jovens envolvidos com drogas, usando armas, o governo divulgando que a polícia está apreendendo arma, apreendendo drogas, mas porque, infelizmente, a polícia está trabalhando, graças a Deus, mas é porque o número de armas e drogas, ela tem circulado com mais facilidade dentro do Estado da Paraíba. O que Vossa Excelência faria como governador do Estado da Paraíba? A resposta do candidato Tássio Teixeira. Candidato Major Fábio, já estamos debatendo sobre isso aqui, segurança, e a gente percebe que esse é um tema recorrente entre os candidatos, exatamente pelo momento gritante que a gente vive na Paraíba. A juventude negra sendo exterminada, crimes de homofobia acontecendo, mulheres sendo assassinadas.
e ao mesmo tempo que a gente percebe exatamente essas vítimas da violência e ao mesmo tempo vítima do preconceito serem assassinadas na nossa Paraíba, a gente olha para as delegacias especializadas, mínimas dentro do estado da Paraíba, fechadas no turno da noite, onde muitas vezes acontece a violência, onde muitas vezes as outras delegacias têm uma dificuldade para atender os casos. Então, essa estrutura das especializadas precisa ser ampliada. Precisa também, dentro de cada delegacia especializada, equipes que atendam esses usuários, essas vítimas. Precisam de assistentes sociais, precisam de psicólogos, precisam de uma equipe técnica para acompanhar algo que não é simplesmente de crime. Ele é também social, ele é também de campanhas de enfrentamento ao preconceito. Então, debater segurança é debater esse problema da sociedade, essa questão da sociedade de uma forma bem mais ampla. Então, para isso, assim como a gente discute a necessidade de restabelecer o diálogo e a democracia no estado da Paraíba com os demais servidores, não é diferente com a polícia, não é diferente com a polícia civil, militar, com os agentes penitenciários e todos os outros profissionais que ali estão. Não dá para a gente pensar a segurança focando único e exclusivamente depois que morreu ou depois que sofreu o assalto. A gente precisa pensar a política de segurança dentro da política pública da garantia de direito da forma mais ampla possível. Sua réplica, candidato Major Fábio. Nós vamos cuidar das nossas crianças. Nós vamos prender as nossas crianças de uma forma, prender a atenção, com práticas esportivas, com práticas industriais, para que a criança possa estar inserido na escola, inserido no ambiente que ela deve estar, dentro da escola. Agora, enquanto isso, nós vamos fechar as nossas fronteiras. Eu vejo outros candidatos falando, mas eu quero me comprometer com o povo da Paraíba. Nós vamos fechar as fronteiras desse estado. Nós vamos blindar as fronteiras desse estado. Enquanto as crianças estiverem dentro das escolas, estudando, com ensino com outra língua, nós vamos fechar as nossas fronteiras. É a única promessa que faço nessa campanha, como policial militar, porque a minha profissão não é político, a minha profissão é policial militar. Nós vamos fechar as fronteiras desse estado. Nós vamos criar um comitê diretamente ligado ao governador. Eu quero comandar a segurança desse estado, porque nós precisamos fechar esse estado para que os bandidos de outros... Ok, candidato. A tréplica do candidato Tássio Teixeira para fecharmos esse bloco. A gente fala muito, escuta muito a justificativa de determinados gestores quando fala da Constituição, né? Que não permite que o gestor faça isso ou aquilo. Quando a gente olha para a polícia, a gente percebe que a equiparação entre policiais ativos e na reserva não é cumprido. Por quê? A lei ela é colocada como um limite para uma determinada situação e não para outra. Então, valorizar essas pessoas é central junto com a estrutura necessária. Ok, candidato, obrigado. Como nós já estamos nos aproximando do último bloco, nesse momento eu quero agradecer a toda a família Master, dezenas e dezenas de profissionais que trabalharam nas últimas 48 horas, praticamente de forma ininterrupta, e, é claro, vem trabalhando nos últimos meses para a cobertura geral das eleições 2014 em nome do jornalismo Master. Lógico que essa data que estamos vivendo seria para nós extremamente marcante, como graças a Deus está sendo. Neste caso, eu agradeço a todos os profissionais da família Master, em nome do superintendente Juarez Guedes, da diretora de jornalismo da casa, Andressa Santos, do diretor artístico, Alisson Muniz, e ainda do diretor comercial, Paulo Renato. Em nome de todos os âncoras, todos os apresentadores, eu agradeço também ao nosso bispo, o Padre Albeni, que gentilmente emprestou o seu talento para ancorar a chegada dos candidatos, para ancorar os bastidores deste debate, justamente nome que é dado ao seu programa, campeão de audiência aqui na TV Master, em todas as noites, de terça a sexta. Para fechar ainda, eu quero agradecer a gentileza e parceria da Sheila Lucena, um novo nome que desponta no nosso estado e que assinou
essa cenografia já muito elogiada por todos através das redes sociais. Muito obrigado a esse nome que desponta, Sheila Luciana. Ok, então, em câmera aberta, o primeiro debate com os candidatos a governador do estado da Paraíba. Volta em seguida com o seu último bloco e eles vão perguntar mais uma vez entre si com o tema de livre escolha. Promete para valer o último bloco do nosso debate master. Não saia daí, até já.